E aí, pessoal, beleza? Alex aqui, mais um vídeo pro canal. Bom, pessoal, vamos dar uma passadinha nas trades que eu achei interessante hoje no EURUSD, mas queria passar antes nas duas trades que eu fiz ontem na sessão asiática e o pessoal anda me perguntando bastante se tem liquidez, se é bom para operar. E na minha opinião, para quem não tem tempo, é uma boa opção, né? Como eu tinha dito ontem no vídeo, e afirmo que é bom, não é ruim, não é todo dia que vai dar trades, isso é fato, mas a maioria das vezes dá umas trades bem tops e, e vale a pena dar uma estudada, ver como é que é, ver se encaixa no seu operacional, no seu trading plan. E para quem não tem tempo é uma boa opção, né? Mas vamos passar aqui, vamos dar uma olhada aqui no gráfico de 4 horas e vamos ver o que o preço fez, né? Bom, a gente no 4 horas, a gente está dentro desse range aqui do 4 horas. O preço vinha fazendo o pullback e deixando essa linha de tendência aqui, que é liquidez para ser consumida. O preço tinha deixado essa última zona de demanda para ser mitigada. Ontem mitigou, né, o preço, fez um choque aqui no 4 horas e hoje fez essa vela gigante consumindo a liquidez, mas não quebrou a máxima e fez essa vela kid aqui, se eu não me engano foi uma notícia no euro, e o preço acabou deixando mais liquidez para ser consumida aqui, né? Agora a gente vai ver o que o preço vai ensaiar, vai fazer, né? Se ele vai se ele vai fazer um pullback, testar essa zona de demanda e fazer a continuação para romper e consumir a liquidez, ou ele vir terminar de fazer esse movimento, quebrar o último fundo e começar a fazer novas baixas. Mas, ao meu ver, ele pode continuar assim, o movimento de alta, porque no gráfico diário estamos. Bom, estamos perto, estamos na área premium do preço, né? Na verdade, está na área de equilíbrio do preço. Se eu fosse buscar alguma trade aqui, eu gostaria que o preço chegasse nessa zona aqui, no 4 horas, que seria essa zona aqui, né? Seria interessante. Também tem essa zona aqui, para o preço vir testar. Então, essas duas regiões aqui é bem bacana. Mas, até o preço chegar lá, tem chão, muito chão para correr, né? Bom, vamos aqui no gráfico de 15. Bom, sabendo que o gráfico de 4 horas ele tava ele tinha alinhado com fluxo comprador, né? Tava com estrutura compradoras, aliás. No M15 ele fez um choque, né? Na segunda-feira, o preço testou essa região de demanda. O preço testou essa região de demanda. Nesse ponto aqui, o preço falhou em romper essa máxima, né? Isso me diz que o preço deixou liquidez para ser consumida e não necessariamente o preço iria fazer um sweep e continuaria o movimento de baixa. Muitas vezes eles deixam liquidez para o preço tomar impulsão, né? Mas ontem o preço, né, não conseguiu romper de fato essa zona de oferta. E nesse ponto aqui, o preço não tocou na zona de demanda, né? A gente tinha essa demanda aqui e tinha essa demanda aqui. Ambas fez um flip do preço e essa região aqui tinha liquidez para ser consumida, né? Então, ontem, a minha operação de venda que eu fiz aqui foi baseado pelo fato de o preço não ter rompido esse topo, né? Esse topo, aliás, o preço não rompeu, deixou liquidez.
E aqui nesse ponto o preço não encostou na zona de demanda, né? Então isso aqui para mim era liquidez, né? Ele consumiu essa liquidez interna e deixou essa liquidez para ser consumida. Então eu marquei essa zona, refinei a zona no M1 e fiz as minhas entradas aqui. O meu alvo era essa zona mais extrema aqui, mas eu tirei 90% do capital aqui e deixei o resto rolar. E nesse ponto aqui eu desliguei o computador e fui dormir, né? E aí o preço fez todo o movimento e foi embora. Poderia ter deixado uma ordem pendente, mas a gente não sabe aonde o preço vai reagir, né? A gente tem indícios, né? O primeiro indício, o preço flipou uma região, quebrou uma subestrutura, deixou essa região de demanda, deixou o inducement. Só que nesse ponto também, né? Ele quebrou essa região, quebrou essa estrutura, deixou liquidez. Então a gente, né, marca as regiões e espera para ver qual que vai ter uma reação. Nesse caso, o preço reagiu 10 horas da noite, eu já estava com sono e não queria ficar muito tempo no gráfico. Então, o preço continuou a fazer o movimento, né? Deixando mais liquidez. E aqui aconteceu a mesma coisa, né? O preço falhou em romper essa máxima, deixando muita liquidez e deixando a mesma liquidez embaixo, né, para ser consumida, que nem nesse caso aqui. E hoje na sessão de Londres, 6 horas da manhã, teve essa forte movimento. Eu tava olhando o gráfico, mas eu tava no metrô, então, tipo, não consegui deixar uma ordem aqui. Eu tinha até refinado essa zona, mas eu não consegui, né? E aí o preço fez essa explosão imensa, né? Fez um pullback. Aqui foi a minha entrada de hoje, na zona, na área de Nova York. Se eu não me engano, aqui foi quase na abertura, né, de Nova York. O preço deu essa forte impulsão e o meu take profit tava mais ou menos aqui, nessa região aqui, né? Eu tava na expectativa de romper essa máxima, mas não rompeu, então é, é sempre bom deixar um pouco mais abaixo, né? Se você tá buscando alvos que nem no 4 horas. É sempre bom deixar um pouco mais abaixo, que a gente não sabe o que vai acontecer, se ele vai romper ou se ele vai simplesmente deixar a liquidez e continuar o movimento e cair, na verdade, né? O preço começar a fazer lower low, lower highs, né? Então vamos aqui no gráfico de 1 minuto e vamos passar nas trades de ontem, né? Bom, deixar aqui o replay. A primeira entrada foi bem simples, né? A gente tinha essa região aqui de oferta, a região de oferta refinada, em balance de preço. O preço tinha quebrado essa estrutura, mitigou, fez um choque. Eu esperei uma dupla confirmação, né? Porque ele poderia fazer um sweep da liquidez. Então, o preço fez o choque, quebrou essa estrutura. Cadê? Quebrou essa estrutura, deixou liquidez para ser consumida, né? E aí o preço veio e mitigou essa região de demanda. Eu opero só na abertura, né, da Ásia, e porque nesse ponto aqui o spread estava um pouco alto, né? Então eu prefiro esperar a sessão começar, que é a partir das 9 horas. E aí nesse ponto o preço abriu e fez esse forte movimento consumindo essa liquidez. Então eu já tinha uma ordem aqui ah, e peguei a ordem, né? O preço pegou a ordem e fez o movimento do que eu estava esperando. Rompeu essa região de demanda e nesse ponto aqui eu fiquei aguardando uma outra entrada, né? Eu tinha deixado essa zona aqui para uma possível mitigação, né? Porque o preço fez um sweep. Só que esse ponto não foi o que ocasionou o rompimento do fundo.
né? Então eu tinha marcado essa wick, né? Porque ele fez um sweep desse topo e a partir desse candle aqui ele que rompeu o último fundo. Então, e deixou liquidez interna. É isso que a gente está procurando. E aí o preço foi, mitigou. Eu não entrei direto, eu fui no gráfico de 5 segundos. Nesse ponto aqui o spread já estava abaixo. Deixa eu tirar aqui esse range aqui, beleza? Bom, aqui no gráfico de segundos, se a gente quisesse refinar, seria esta região aqui. O preço foi lá e testou, fez o movimento V-shape, que é o movimento que eu gosto, quando o preço desce agressivo, né, fazendo a mudança de caráter. O preço testou a região, né, o preço testou a região de demanda, de oferta, aliás, rompeu mais uma estrutura dos 5 segundos e deixou essa nova região de oferta para ser mitigada. Então aqui coloquei uma ordem que foi 10 pips de stop e o meu alvo primário era essa região aqui de demanda, porque o preço fez um flip, né, dessa região, primeiro dessa, depois da região major, né, rompendo a estrutura. E aí o preço veio e mitigou e foi embora. Aí hoje de manhã eu tava estudando aqui, né, o gráfico. O preço mitigou uma região de 15 minutos. Deixa eu ver se é de 15 mesmo. Era essa wick de 15 minutos, porque ela fez um sweep, deixou em balance de preço e rompeu a estrutura, né? Não foi essa wick que rompeu a estrutura, foi essa wick aqui que rompeu a estrutura, mas aqui tinha imbalance de preço, fez um sweep e tinha liquidez interna aqui também, que esse ponto aqui fez um sweep. E era uma região interessante para o preço fazer uma retração, né? Bom, e aí nesse ponto o preço foi, testou a região lá e deu várias oportunidades de venda, uma cadeia de vendas aqui, né? O preço veio bem devagarinho e aí fez essa explosão, rompendo a estrutura. E foi só rompendo a estrutura, rompeu essa, rompeu essa, rompeu essa. Nesse ponto aqui, o preço deixou o preço não conseguiu romper essa máxima. Então, geralmente, quando ele não consegue romper a máxima, o fundo vira liquidez. E aí o preço foi, mitigou mais uma região. Deu uma oportunidade de venda aqui, deu outra aqui. E aí eu tinha essa região mais refinada, né? Pelo fato de ter imbalance de preço aqui. Só que o preço veio e testou a região. E nesse ponto que o preço testou a região, eu já desci para os segundos. Vamos lá. Já desci para os segundos. Deixa eu só dar uma olhada aqui para ver se tem alguma confirmação nos segundos. Não. Bom, nos segundos, o que eu esperei aqui, né? O preço mitigou a região, né? O preço mitigou a região, então formou essa máxima, formou essa mínima, formou essa mínima. Para a gente ver uma entrada, a gente precisa esperar um choque, o preço voltar na região para a gente, né, comprar. Mas nesse ponto aqui o preço fez essa máxima, fez essa mínima, fez essa máxima mais baixa, deixou liquidez. Nesse ponto aqui eu aguardei. O preço consumiu a liquidez, fez um choque e aí eu já deixei uma ordem aqui. Eu entro ao mercado nos segundos. O preço veio, deu a entrada e foi embora. Essa aqui pagou 1 para 100. Foi minha primeira entrada 1 para 100 na minha vida. Bem, bem bacana. Então,
pagou 1 para 104, né? Mas eu saí 1 para 100, mais ou menos. E deu outras oportunidades aqui, né? De vendas, né? Deu essa oportunidade de venda aqui, ó. Mudança de caráter, entrada. E aí quem tá carregando, o preço, né? Simplesmente derreteu aqui, né? Derreteu entre aspas, né? Só tá continuando o movimento. Agora o preço fez um choque de M15, quebrou uma estrutura. E vamos ver o que a Ásia vai acontecer, né? O preço está deixando, aparentemente está fazendo pullback, né? Porque qual é a expectativa do movimento? O preço quebrou, fez o choque, fez uma nova máxima, quebrou a estrutura, pullback, testar a região e continuar o movimento para possivelmente testar esta região aqui de demanda ou essa aqui mais extrema. Então, na Ásia agora eu tô de olho nesse possível cenário, né? O preço mitigar. Mitigar. Eu refinar alguma região aqui no minuto, esperar uma mudança de caráter e eu poder fazer a minha venda. Ou ele vai romper a estrutura e eu esperar uma região aqui para comprar. Até no máximo essa máxima aqui, né? Do movimento. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro a operação. Também deu uma operação bem top aqui, né? Aquela que eu tinha dito. Que eu não consegui pôr a ordem na tempo. Mas quem pegou aqui lucrou demais também. Mais ou menos 30 pips de stop. E quem foi buscar o topo de 4 horas fez 1 para 50, né? Bem bacana. Deu também uma entrada nos segundos aqui. Mas eu acho que foi a única operação que eu achei top, assim, foi essa, né? E as outras de vendas aqui, que eu achei bem bacana. Quem pegou também se deu bem. E essa compra aqui, né? Que foi monstra, né? E as vendinhas aqui, né? Quem pegou o pullback desse movimento aqui. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na próxima. Tamo junto.